Olá, pessoal! Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Edneia e a minha equipe é composta por eu, Fabrício e Jardene. E na aulinha de hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre essa teoria tão importante dentro dos modelos atômicos, que é a teoria de Dalton. E também eu vou fazer uma breve revisão, um apanhado histórico sobre os primeiros pensamentos, que foram os pré-socráticos, né, os pensamentos pré-socráticos, a respeito da Constituição, de tudo que existe à nossa volta, tudo que existe no nosso universo. E vamos a eles. Bom, mas antes de falar sobre eles, eu trago aqui para vocês a imagem, né, que seria a evolução dos modelos atômicos. E a gente vai se atentar hoje, na aulinha de hoje, sobre o modelo de Dalton. Mas atualmente a gente sabe que a gente tem modelos mais atuais, modelos, digamos assim, mais completos. No entanto, não quer dizer que um modelo é inferior ao outro. Não quer dizer que porque o modelo de Dalton ele surgiu primeiro que o de Thomson, que ele é inferior, ou o de Thomson é inferior a Bohr. Não. Cada modelo é importante dentro das suas contribuições, porque, vamos supor, ele foi proposto de acordo com o que existia na época, de acordo com os aparatos que existiam na época. Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando um pouco sobre os filósofos pré-socráticos, ou seja, foram aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, e sua relevância para o estudo, inicialmente o estudo da constituição da matéria, estudo da constituição do que seria feito o universo, o que seria feito tudo que está à nossa volta. E com relação a eles, a gente pode fazer 3 indagamentos que eu vou responder ao longo dessa aula. Quais são as principais ideias, dos filósofos pré-socráticos? Como surgiu a filosofia pré-socrática? Quais são os principais filósofos pré-socráticos? Aqui eu apresento para vocês a imagem de algum deles. Foram filósofos que pensaram e que contribuíram para esse estudo. Bom, mas antes disso, de abordar sobre esses filósofos, eu vou falar um pouco, inicialmente, sobre essas questões filosóficas que antecedeu o estudo do átomo. Sempre houve esse questionamento do que é feita a matéria, de que é constituída a matéria e de tudo que está à nossa volta. Então, desde o princípio da humanidade, nós, seres humanos, sempre nos questionamos do que será que é feito essa mesa, essa janela, essa cadeira, esse caderno, de que é constituído tudo que está à nossa volta. Bom, e alguns filósofos gregos, eles se propuseram a responder esses questionamentos e eles apresentaram uma justificativa, apresentaram um elemento primordial de toda a matéria do universo, né? Que seria um elemento que deu origem a todas as coisas. Bom, a principal ideia dos filósofos pré-socráticos era sua teoria sobre o princípio gerador do universo, como eu disse anteriormente. Por isso, elas eram parecidas. No entanto, cada um tem dado contribuições diferentes. Um acreditava ser o fogo, outro acreditava ser a água, o ar, a terra e assim por diante. Observem comigo alguns dos principais nomes de filósofos e seus pensamentos filosóficos a respeito da Constituição. Estes foram Tales de Mileto, Anaximenes, Heráclito e Anaxágoras. Bom, cada um desses, ele deu uma origem primordial, né? Que seria um elemento primordial. Para Tales de Mileto, esse elemento primordial seria a água, porque seu pensamento era de que a água era o ser, era o elemento que possibilitou a origem de todas as coisas. Então, para Tales, a água é o elemento primordial porque ela é tudo que dá origem à vida. Então, tudo depende da água. Logo, a água é o elemento primordial.
Já para Anaximenes, era o ar. Ele considerava que o ar ele era fluido. Então, o mundo teria um espírito fluido, que seria o que origina, o que conecta todas as coisas do mundo. Muito filosófico isso, né? Mas esse era o pensamento dele. Já diferentemente, era Heráclito. Ele já tinha um pensamento diferente, que era o fogo. Para ele, o fogo era o elemento primordial, porque, segundo ele, né, até a autor daquela frase famosa, não é possível banhar-se duas vezes ao mesmo rio, porque nem você nem o rio será o mesmo. Bom, e com isso ele quer dizer que tanto as pessoas quanto o rio, as correntes, estamos sempre em constante movimento, sempre em mudança. Logo, o fogo ele seria esse elemento primordial. Já em Empédocles, ele fala sim ao fogo, sim ao ar, sim à água. Só que ele acrescenta mais um elemento, que seria a terra. Então, para ele, a constituição de toda que existe à nossa volta, toda a matéria, seria baseado nos 4 elementos. Daí a teoria dos 4 elementos. Bom, e essa ideia dos elementos, dos 4 elementos, ela foi defendida por Aristóteles. Ele era um filósofo, assim, muito influente na época. Então, essa ideia, ela perdurou por muito tempo, devido à influência que ele tinha. Porém, existia outra corrente filosófica, que era justamente a corrente atomística, defendida por Leucipo e por Demócrito. Leucipo e Demócrito são esses 2 gentis senhores que eu mostro para vocês aí nessa imagem. E ao lado deles tem essa imagem de duas pessoas se indagando, né? Do que seria feito, como é que vamos dividir o átomo, né? Se teria esse questionamento. Bom, diferentemente dos filósofos pré-socráticos, que acreditavam que tudo que compunha a natureza era feito dos 4 elementos primordiais, né? O fogo, o ar, a água e a terra, Leucipo e Demócrito pensava diferente. Eles acreditavam que a composição do universo seria formada por átomos, e que esses átomos, na verdade, eles seriam partículas minúsculas formadas por todas as coisas. Bom, e essa ideia da composição da matéria de Leucipo e Demócrito, ela surgiu em meados ali de 400 a.C., que foi quando eles formularam a primeira teoria científica sobre a composição da matéria. E Demócrito confirma que toda teoria de que a matéria é constituída por partículas minúsculas e indivisíveis. Por exemplo, eu pego uma tesoura e eu pego um papel. Eu vou cortar o papel. Eu vou cortando, cortando. Vai chegar em um determinado momento que eu não vou conseguir cortar mais. Por quê? Porque eu vou chegar na parte do átomo, que seria a parte indivisível da matéria, que seria a parte indivisível do papel. E a palavra átomo, né? Ela tem origem grega e a significa, tem o prefixo de negação, né? Que seria a negação, e tomo, divisão, por isso não divisão. E mais para frente a gente vai ver que, na verdade, que o átomo ele não é indivisível, né? Ele é constituído de outras partículas, prótons, os nêutrons e também os elétrons. Mas isso só foi descoberto mais à frente. No que tange a gente entender agora no momento, cabe ressaltar isso, que naquele momento entendia-se que o átomo era uma partícula indivisível. Então, essa foi a teoria proposta por Demócrito, né? Que a teoria de que toda a matéria é constituída por átomos e também vazios, de que o átomo é uma partícula pequeníssima, indivisível e que não pode ser divisível, né? E que os átomos, eles também se encontram em constante movimento.
Bom, dando continuidade aí ao assunto, vamos falar agora sobre John Dalton. Ele nasceu em 6 de setembro de 1766, na Inglaterra, e veio a falecer no ano de 1844. Dalton, ele foi um químico, meteorologista, físico inglês, matemático e foi um dos mais destacados cientistas do mundo. Ele que descobriu, né, a anomalia da visão das cores, que hoje é conhecida como daltonismo. Ele foi o fundador, né, da teoria atômica, que veio revolucionar a química moderna. Ganhou também uma reputação local, né, de ser ali um gênio matemático. Com apenas 12 anos, ele conseguiu uma permissão das autoridades ali de onde ele morava para substituir seu professor John Fletcher. Então, em 1793, após concluir os seus estudos na formação acadêmica, Dalton ele foi para Manchester e estabeleceu ali, né, definitivamente. E veio tornar-se um professor de matemática, física e química na Universidade New College. E desde então, até a sua morte, ele dedicou-se ao ensino como professor. Foi também um grande estudioso da constituição da matéria e foi o cientista, né, que introduziu o conceito de massa atômica. Foi também o fundador do Colégio Europeu para a Pesquisa Nuclear. Bom, a natureza da matéria sempre foi algo que os pensadores, filósofos e cientistas tentaram explicar. Tanto que por volta ali de 450, como já mencionamos, os filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, eles tiveram ali uma ideia de que a matéria ela seria formada por pequenas partículas indivisíveis e que não poderia ser destruídas, na qual, né, seria o átomo, que é uma partícula indivisível. Porém, caiu por terra no tempo, como sabemos. E então, somente ali em 1803, Dalton ele veio retomar as ideias originais ali de Leucipo e Demócrito. Então, né, ele elaborou um modelo, uma estrutura da matéria que explica os fenômenos químicos que a gente já identificou. Então, né, o conceito de átomo que já era conhecido, esse tal modelo ele tinha como base as leis ponderais, né, o comportamento ali dos gases em uma função da variação da pressão e da temperatura e a concentração de um elemento, né, retomado ali por Lavoisier. Então, Dalton ele propôs que a matéria ela era formada por partículas distintas que seria denominada átomos. Então, ele concebeu os átomos como uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e possuía ali uma carga elétrica neutra, que segundo ele, né, a matéria era descontínua, pois, né, ali entre os átomos que constituía ela havia espaços vazios, né? E esse modelo atualmente, né, o modelo de Dalton, que seria ali semelhante a uma bola de bilhar esférica, maciça e indivisível, né? Se a gente for ver a bola de jogar sinuca, ela pode ser representada como o modelo de John Dalton, como podemos ver na ilustração. Para melhor representar, né, sua teoria atômica, Dalton também ele substituiu os antigos símbolos que eram ali usados pelos alquimistas para representar o que eles acreditavam ser elementos químicos por símbolos, mas mais ali apropriados. Até porque, né, alguns elementos descobertos não eram conhecidos pelos alquimistas. Então, ele propôs uma série de círculos com linhas, pontos, letras no meio que representasse ali cada elemento químico. Como a gente pode ver aí na imagem, vemos o hidrogênio, o carbono, o alumínio. Cada um desse aí vai ser um elemento. A gente vê também ali a molécula da água, da amônia. Então,
gente pode observar ali. Então, Dalton, ele representava os átomos com círculos que continham aí em seu interior, né, detalhes bem distintos para simbolizar ali os elementos e muitas substâncias que hoje pode ser considerada compostos que eram ali entendidas como elementos químicos, pois a tecnologia que atualmente é conhecida não permitia ali sua decomposição. E esse é o caso, por exemplo, da alumina e da potassa, que ambas são ali classificadas como um elemento por Dalton. Então, dando continuidade à nossa aula de atomística, nós vimos que a lei da conservação de massa, ela diz que a matéria não é criada ou destruída em um sistema fechado, né? Então, isso significa que se tivermos uma reação química, a mesma quantidade de cada elemento deve ser a mesma nos materiais iniciais e nos finais. Então, segundo Dalton, ele diz que uma reação química, o número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Então, como nós estamos vendo aqui no exemplo, temos o 1CH4 mais o 2O2, que são os reagentes. Quando eles reagem um com o outro, nos produtos, nós aí vemos que vai existir a mesma quantidade dos átomos no produto final. Isso que Dalton fala sobre reação química, que o número total de átomos nos produtos é a mesma quantidade de átomos dos reagentes, e assim vice-versa. Então, Dalton ele apresenta algumas informações que são contribuintes para a formação da matéria, que são chamados de postulados. Então, ele diz que, nesses postulados, que os átomos são maciços e apresentam forma esférica semelhantes a uma bola de bilhar. Que os átomos são indivisíveis e são indestrutíveis, e diz também que um elemento químico é o conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. Assim, nesses postulados, falam também que os átomos de diferentes elementos químicos, eles apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Diz também que o peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-lo. Uma substância química que é composta, ela é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. E substâncias químicas diferentes, elas são formadas pela combinação de átomos diferentes. Isso quer dizer que essas substâncias são agrupamentos de átomos, são rearranjos. Então, esses foram algumas informações que foram contribuintes, de acordo com Dalton, para a formação da matéria. Então, dando continuidade, o modelo atômico proposto ali por Dalton, ele tinha como bases as leis ponderais, a lei da conservação da massa e as leis das proporções definidas. Segundo a lei de Dalton, durante uma transformação química, os átomos eles não iriam se modificar, mas eles se rearranjavam, gerando ali uma nova espécie química. Então, a gente pode observar uma representação das espécies aí envolvidas no processo da formação do ácido carbônico, que a partir dessa reação entre o óxido carbônico e o oxigênio e da água, a partir da reação aí entre o hidrogênio e oxigênio, todos esses átomos presentes no sistema inicial, eles permanecem no sistema final.
Então, assim podemos concluir, né, que a massa do sistema ela se conserva, ela irá se conservar. Porque, em uma última instância, a massa de um corpo ela é a soma ali das massas de todos os seus constituintes, né? A gente tem o óxido carbônico mais o oxigênio. E juntando os dois vai ficar o ácido carbônico. Então, a gente pode observar que há uma proporção entre as quantidades de espécies que vai ser envolvida ali nos dois processos. Então, a relação entre a quantidade de óxido carbônico e oxigênio é 1 por 1, que vai formar um átomo composto de ácido carbônico. Então, o mesmo vai ocorrer aí no segundo exemplo, do hidrogênio e oxigênio, que vai ser 1 por 1, vai formar aí a molécula da água. Então, se há uma proporção definida entre as quantidades de reagentes e produtos, vai existir também uma proporção definida entre as massas de cada reagente e de cada produto. Então, temos um exercício aí. A combustão de gás elefiante que produz oxigênio, óxido carbônico e água pode ser representada por meio da seguinte equação química. Com o modelo atômico de Dalton, explica a conservação de massa nessa transformação. Como que vai ser essa representação segundo Dalton? Então, resolvendo, né, pelo modelo de Dalton, os átomos presentes aí nas substâncias reagentes, eles se reagrupam para formar o produto. Então, todos os átomos que vai estar presente no sistema inicial permanecem no sistema final, como eu acabei de explicar anteriormente.